Olá, eu sou o Cássio Rezende, bem-vindo ao nosso podcast número 7. Você pode encontrar as mensagens bíblicas da semana e também os outros podcasts você pode encontrar no Spotify, no Amazon Music e também no Deezer, assim como no Audible. Se você utiliza algum desses aplicativos, alguns desses stream de áudio, você pode encontrar também pesquisando por Cássio Rezende, Cássio com C e Rezende com Z, né? Então, você pesquisando Cássio Rezende, você consegue me encontrar essas mensagens nesses streams de áudio. Bom, e o primeiro podcast, eu me lembro bem, que eu havia gravado, era o lado bom do mal no cinema. Não que exista, né, um lado bom daquilo que é mal ou daquele que é mal, né? Porém, o cinema e filmes e desenhos, de uma forma geral, tentam retratar isso, tentam fazer que as pessoas que são más tenham um lado bom ou tentam fazer a gente compreender como se fosse uma coisa bonita aquilo que é mal. Hoje eu estava analisando, né, eu estava dando uma olhada em alguns lançamentos, em alguns filmes que foram adicionados recentemente no serviço de streaming que chama Prime Video, né, pertencente à Amazon. E eu me deparei com um filme que foi lançado nos anos 2000, estrelado por Leonardo DiCaprio. O nome do filme era Prenda-me se for capaz. Eu acabei me lembrando desse primeira mensagem, primeiro áudio, né, de podcast que eu havia gravado e me recordei de outra coisa que o cinema acaba retratando e inconscientemente as pessoas vão aderindo àquele pensamento. Infelizmente, o maligno, né, Satanás, utiliza esses recursos. Eu entendo, eu enxergo as ferramentas multimídia como simplesmente ferramentas. Não são por si boas ou más. Assim como uma faca pode ser usada para preparar alimentos, uma boa um bom uso, né, para esse equipamento, uma faca também pode ser usada para cometer crimes. Então, o que faz a diferença não é a ferramenta em si, mas as mãos de quem utiliza essa ferramenta. Se você se entregar nas mãos do maligno, você vai ser uma ferramenta para causar destruição. Mas se você se entregar nas mãos de Deus, você vai ser uma ferramenta para abençoar vidas. Isso é importante. E não é diferente com a televisão, não é diferente com o cinema, com filmes, com músicas, não é diferente. São ferramentas que podem ser grandes aliadas para o reino de Deus, mas também podem ser usadas pelo maligno para propagar e divulgar, propagandear coisas e doutrinas sobre o reino das trevas, né? Então isso é importante que a gente entenda. E o que eu gostaria de tratar hoje é sobre a inversão de valores, especialmente para destruir a família, que acontece no cinema e que acontece nas músicas, na mídia em si, de uma forma geral. Hoje em dia, as pessoas são muito visuais, então elas utilizam muito das ferramentas visuais, né, para divulgar ideias, para divulgar. Hoje em dia, nós temos uma rede social, apesar das pessoas às vezes não enxergar como isso, mas é uma rede social que é o YouTube, que divulga muita coisa, né? Tem muita gente que tenta divulgar suas ideias e seus ideais nessa plataforma, como também tem o Facebook, muita coisa sendo divulgada por aí nessas redes sociais. O problema é que as pessoas inconscientemente são influenciadas, né, pelo cinema e a gente vê uma inversão de valores muito grandes. Olha, o que eu vejo, o que eu digo realmente inversão de valores é porque hoje em dia eles tentam imprimir na consciência feminina que a mulher ela precisa ser como o homem deveria ser. A mulher tem que ser forte, a mulher ela tem que ser guerreira.
E a Bíblia não prevê nada disso, ela não diz nada disso para a mulher. Ela não quer que a mulher seja forte. A palavra de Deus, ela não orienta a mulher a ser forte, a ser guerreira e coisas nesse sentido. E a gente vê nos filmes hoje em dia a quantidade, se você listar especialmente filmes ligados à Disney, né? Você vai ver a quantidade de filmes que são protagonizados por personagens, né, que são femininas, né, por mulheres. Um exemplo disso é aquele sucesso que acabou ganhando uma segunda versão, aquele filme Frozen, que acabou sendo assistido não só por crianças, mas também por adultos. E outros, né? A, a Disney comprou a franquia Star Wars, né? E os três últimos filmes lançados, a personagem principal, diferente de quando era produzido pela Lucasfilms, pertencente ao George Lucas, né? O cineasta, a personagem principal, de nome Rey, se não me engano, né? Era uma mulher. E, infelizmente, a mulher é retratada como uma pessoa forte, guerreira e independente. Muitas pessoas podem até me rotular de machista por fazer isso, mas eu entendo que tanto o machismo quanto o feminismo são dois erros opostos. São erros, igualmente erros, mas puxando para lados opostos. Eu entendo que Deus, ele criou o homem e ele criou a mulher com igual importância, mas com funções e capacidades diferentes. Então não adianta uma mulher ela querer fazer coisas de homem, pode até conseguir fazer, mas ela não vai se sentir completa e realizada, porque Deus ele colocou em nosso coração a realização plena do ser humano. Quando a gente perde aquele incômodo, aquela sensação de olha, alguma coisa está errada, não está do jeito que eu pensava, não está do jeito que eu queria. A gente só deixa de ter isso quando a gente está no centro da vontade de Deus. E o cinema, desenhos, você vê, até desenhos infantis retratam os homens, especialmente os pais, como idiotas. Né? A gente vê, por exemplo, a Peppa Pig, aquele desenho que virou febre alguns anos atrás, né? Entre os pequeninos, né? Não faz muito tempo, mas também não é tão recente assim. Coloca os pais como se fossem idiotas, como se fossem bobões, né? E, infelizmente, as pessoas acabam comprando essas ideias. Aí a gente vê criancinha pequenininha zombando, desrespeitando o pai, e às vezes até os próprios pais acham bonito. Né? Infelizmente, as pessoas acham bonitinho uma criança desrespeitar adultos e discutir com adulto como se fosse adulto. Então, há um processo de adultização de crianças também, né? Mas eu gostaria de me focar mais, porque é muita coisa que causa inversão de valores, né? Mas eu gostaria de focar mais na inversão de valores do homem para com a mulher. Daí as pessoas querem colocar, quando não querem colocar um homem que é um garanhão, né? Um conquistador barato, um mentiroso, não quer colocar isso como bonito, acaba colocando como um sensível quase afeminado, né? E, e, eu, e a gente tem que enxergar que isso não é o padrão de Deus para o homem, sabe? Deus não deseja isso. Olha, quando Deus criou o homem, ele criou ele para cumprir um propósito, para cumprir um papel. E quando Deus criou a mulher, igualmente, ele criou a mulher para cumprir um propósito, para cumprir um papel. Hoje em dia, a gente vê uma coisa acontecendo contrário da natureza. Né? A gente vê que Deus colocou certas mensagens na natureza e a gente, analisando isso, a gente percebe o propósito, o caráter de Deus impresso na criação dele. Se você vê todos os animais, a maioria, especialmente se você olhar para as aves, que tem dimorfismo. O que é o dimorfismo? Dimorfismo é a diferença, a diferenciação. Né? O dimorfismo sexual é quando
o macho da espécie é diferente da fêmea. Então, as espécies de animais que têm dimorfismo, é, geralmente, a ave que chama mais atenção, especialmente se tratando de aves, é o macho. Por quê? Porque ele é quem tem que conquistar a fêmea para, digamos assim, se casar, né? Então, a gente vê eles todos assim, chamando a atenção das fêmeas e assim, constituindo depois um casalzinho. Mas hoje a gente vê acontecendo no ser humano o contrário disso. Hoje em dia as mulheres querem se sentir empoderadas, querem chamar atenção para si, utilizando seus corpos como ferramentas de atração, de subjugar, né, de chamar atenção para si, de expor, e não é esse o padrão de Deus para a mulher, né? Infelizmente, isso é completamente contrário ao propósito de Deus. Quem deve conquistar é o homem, mas não é para ser espalhafatoso, é para ganhar o coração, a confiança da mulher, com quem ele vai estar a vida toda. Ele não tem que chamar atenção e conquistar, não é para estar um momento, é a vida toda. Então é importante que a gente enxergue que há essa inversão de valores. Hoje em dia são as mulheres que estão aí quase que se transformando em outdoors ambulantes para que pessoas olhem para elas e as desejem, e isso não é o padrão de Deus para a mulher. A maior beleza da mulher, conforme está escrito nas cartas apostólicas, né, conforme a gente vê no Novo Testamento, as mulheres do passado, elas se adornavam com um espírito manso, com um caráter aprovado. É assim que as mulheres como Sara, como Rebeca, né, como Lia, essas mulheres, as esposas dos patriarcas, né, no Antigo Testamento, era assim que elas se adornavam. O caráter delas era provado, a humildade delas era evidente, né? E elas não tinham que ser fortes, elas não tinham que ser independentes. Eu fico boquiaberto quando eu vejo, sabe, casamentos em que o homem e a mulher tratam as finanças completamente independentes, minhas coisas, casou só no papel, porque continua sendo independente um do outro. Onde é que já se viu isso? E eu acredito que a Bíblia ela transmite o padrão, e de fato é isso que ela faz, né? Ela transmite o padrão de família, o padrão de casamento, o padrão de masculinidade, o padrão de feminilidade corretos ao ser humano. E a gente deve procurar fazer isso, né? Há uma inversão de valores muito grandes, né? Infelizmente, as pessoas hoje em dia querem apenas imitar o que pessoas famosas fazem. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, sabe, quando Jesus esteve aqui na Terra como um ser humano, como homem, ele morreu por nós, mas ele ressuscitou, então ele está vivo, né? Mas é importante quando Jesus esteve aqui caminhando entre seus discípulos, ele não era atraente, sabe? Ele não tinha beleza conforme Isaías 53 declara. Às vezes você vê aí filmes que falam sobre Jesus mostrando um galão, um homem bonitão, né? E não tinha nada daquilo, sabe? Jesus ele não era atraente pela sua aparência física, mas o discurso dele era atraente para aqueles que buscavam a verdade. Para muitos era até escândalo, eles não queriam ouvir aquilo, eles estavam buscando outro discurso, eles queriam ouvir coisas que agradassem a eles. E eles queriam ouvir coisas que aprovassem os erros que eles praticavam. E eles não iam conseguir isso com Jesus, não, né? Com Jesus, as pessoas não iam conseguir aprovação para os seus erros. E eu quero dizer isso para você: com a palavra de Deus, você não vai conseguir aprovação para os seus erros. Então é importante que a gente analise com um olhar cristão as coisas que aparecem no cinema, nas músicas. Sabe, eu fico boquiaberto quando eu vejo músicas e coloca relacionamentos como descartáveis, mulheres como objetos, homens
como se fossem bemberrões, né? Aquelas músicas de sofrência, essas coisas assim, é cada absurdo que a gente escuta, né? Eu não escuto dentro de casa, mas às vezes a gente escuta pessoas passam com o carro ligado, pessoas que fazem festas, né? E colocam essas músicas assim, não basta para si mesmo ouvir, mas para os outros ouvir também, e a gente vê cada aberração, né? E enfim, o que acontece é essa inversão de valores muito grandes. Eu já falei de todas essas distorções, né? Mas eu queria agora falar o que Deus criou de padrão para o homem, o que Deus criou de padrão para a mulher, né? Quando Deus criou o homem, lá no Gan Eden, né, no jardim do Éden, Deus não criou o homem para ser à toa, ele não estava lá andando de bobeira, aproveitando, nadando lá a hora que ele queria, e descansando e dormindo. Não, Deus criou o homem para trabalhar. Ele era trabalhador. Deus colocou o homem no jardim, não foi para aproveitar apenas o jardim lá, ficar olhando, admirando a paisagem. Deus colocou ele no jardim para o regar e o cuidar. A primeira profissão do mundo que Deus criou foi jardineiro ou agricultor, né, também, porque não era só para cultivar o jardim para beleza, porque tinha árvores, né, era um pomar também, então tinha árvores, tinha plantas lá que serviam para alimento, então o homem era para cuidar daquele jardim. Ele não estava lá à toa. Depois Deus colocou a responsabilidade dele de dar nome para os animais, é lógico que no idioma que era usado naquele tempo, né, que Deus criou o homem já com capacidade para falar, apesar dele ter poucos dias de vida, ou um dia de vida quando Deus deu essa tarefa, né, ele já tinha capacidade de um adulto, né, e não limitado pelo pecado, porque o pecado ainda não tinha entrado na humanidade naquele tempo. Então Deus criou o homem para ser trabalhador. Daí viu que o homem estava só, não tinha ninguém para o ajudar. Olha o que Deus fez. Então ele fez o homem cair num sono profundo, num sono pesado, tira um dos seus lados, né, tira uma costela, e aí cria a mulher. Deus criou o homem do barro, do pó da terra, né, e depois cria a mulher a partir da costela do homem. E ali ele fecha o lugar com carne, produz a mulher a partir da costela do homem, e aí apresenta a ele, e ele diz: essa sim é carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada, né? Na língua hebraica original, homem é ish e mulher é isha. Então tem um joguinho de palavras aí. Então ela será chamada isha porque do ish foi tirada, e inclusive Adão, que significa humano ou homem, né, humanidade, vem da palavra Adamá, que é terra. Então é interessante essa questão. Mas quando Deus criou Eva, ela criou ela com um propósito. O homem ele tinha que trabalhar ali no jardim. E a mulher para o ajudar, sabe? Eu vou dizer essa questão com muito cuidado, para que as pessoas não me interpretem errado. Mas a mulher, ela foi criada para ser uma excelente e uma maravilhosa auxiliar, ajudadora. Isso não é machismo, sabe? Você enxergar que Deus criou o homem com um papel de liderança, mas uma liderança sacrificial. Você quer um maior exemplo de masculinidade? Esses dias eu vi um discurso que uma vereadora da cidade de São Paulo, o nome dela é Sonaira Fernandes, você pode até pesquisar aí, ela foi até aprovada ou apoiada na sua candidatura, né, pelo presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro. Então, você pode ver aí, ela falou algo que eu achei interessantíssimo, que o exemplo de masculinidade bíblica é Jesus Cristo, ele é o padrão de masculinidade bíblica. O marido, né, se tratando de um casal, né, o marido deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Então, o papel de liderança é diferente do papel de digamos, governança no sentido de
poder, de ter poder sobre alguém, assim, nesse sentido. Liderança é oferecer um ambiente seguro para que as pessoas desenvolvam as suas habilidades e possam ajudar de forma saudável. E, se necessário for, o líder deve se sacrificar pelos seus liderados. E foi o que Jesus veio para fazer. Ele disse, ele disse, né, no relato dos evangelhos, você vê Jesus falando que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O líder é aquele que serve os seus liderados com o necessário para que eles também cumpram seu papel. Então, o homem ele deve servir a mulher e se sacrificar por ela, né? Deve cuidar, deve proteger, deve amar. E a mulher respeitar aquela liderança, mas não como sendo algo inferior. Não, a mulher ela não é inferior. Não, ela é coerdeira da graça da vida, né? Da vida eterna. Então, tanto o homem quanto a mulher, para Deus, estão no mesmo nível, no mesmo patamar, mas têm funções diferentes. É tão difícil de entender isso para você ou para muitas pessoas, sabe? Deus criou o padrão de feminilidade bíblico e o padrão de masculinidade bíblica. E a mulher e o homem, às vezes, podem até inverter nos papéis, mas vão pagar um preço alto por isso, porque Deus não criou, é a mesma coisa de eu tentar bater um prego na parede com uma chave de fenda e de eu tentar também colocar um parafuso numa bucha ou numa madeira com um martelo. Eu não vou dar conta de fazer aquilo bem feito, né? Eu vou estragar os equipamentos, as ferramentas. Da mesma forma, é o que vai acontecer quando a mulher ela quer assumir um papel masculino ou quando o homem quer assumir um papel feminino. E com isso a gente já também abre um outro assunto que é sobre a homossexualidade. E nós vamos até tratar sobre isso, mas já adiantando para você, a homossexualidade é algo condenado aos olhos de Deus, é algo antibíblico. É algo contrário à vontade, o propósito de Deus para o ser humano e é sim um pecado. É um pecado que deve ser, pela pessoa que o pratica, né, passivo de arrependimento e de conserto, né, e de mudança. É importante que isso aconteça, mas isso é assunto para outro podcast, para outro áudio, né? Mas eu gostaria que você entendesse que Deus tem um padrão de masculinidade bíblico, e o padrão de masculinidade bíblico é Jesus, o Messias, que se entregou por sua noiva, que é a igreja é a noiva de Cristo, né? E um dia eu estava ouvindo uma mensagem, agora eu não me lembro exatamente o nome do pastor, mas tal como Adão caiu no sono e do lado dele foi tirado o material para produzir a esposa dele, né? Eva, assim Cristo, ele se entregou por nós e ao dormir, quer dizer, ao cair na morte, né? O lado dele foi perfurado e nesse momento, não por causa da perfuração da lança do soldado ali no Calvário, mas por ele ter derramado o sangue dele por nós, né? Pelo sacrifício perfeito dele, ele ter derramado a vida dele em sacrifício por nós. Aí surge a igreja, que é a noiva de Cristo. Então, o sacrifício de Jesus trouxe-nos a vida, que é o perdão dos pecados, né? Então a gente tem a esperança através da ressurreição de Cristo, agora nós temos a esperança da vida eterna. E a comunhão com Deus, né? Porque o pecado separa o ser humano de Deus e o sacrifício de Jesus cobre, apaga, perdoa os pecados, e aí nós temos a comunhão com Deus restaurada, aquela comunhão que foi perdida lá no Éden. Então, eu gostaria que você enxergasse isso, o padrão de masculinidade bíblica, sabe? O líder ele não tem que ser um tirano, ele não tem que ser conquistar o poder à força,
mas ele conquista a autoridade dele através do exemplo, como Jesus fez. Ele tinha autoridade porque ele dava o exemplo. Então, o maior papel de um líder é ser exemplo. Isso não é fácil, por isso nós precisamos contar com a ajuda de Deus, mas o maior papel do líder é ser exemplo para os seus liderados. E você, homem, eu recomendo até que você assista um filme que eu achei fantástico, né? Que eu concordo com tudo que está no filme, mas pelo menos 98% desse filme é fantástico. O nome dele é Corajosos. Ele é produzido, dirigido pelos irmãos Kendrick, né? Procurei Corajosos, a história de policiais que lutam contra o crime no seu trabalho e lutam também dentro de seus lares para cumprirem o seu papel. Então são duas lutas que eles têm, a luta no trabalho e a luta em casa para cumprir o seu papel bem cumprido. Esse filme é fantástico, eu recomendo que você assista para ter o padrão de masculinidade bíblica. Você quer ser homem de verdade. O homem de verdade é aquele que cumpre o seu papel de masculinidade conforme Jesus nos deu o exemplo. É a liderança sacrificial. Bom, e o padrão de feminilidade bíblica, você vai cumprir ele. Eu até recomendo que também você, mulher, assista um filme. O nome dele, tem 2 filmes com esse nome, tá? Mas você vai procurar aí um filme que tem um casal que é até conhecido no meio cristão, no meio evangélico, pelo menos, Andrea White e David White. O nome desse filme é Encontro de Casais. Muito bom, que fala sobre casamento, mas algumas coisas que a diretora desse retiro para casais falam muito fortemente ao coração das mulheres. Então é bem interessante, é um filme de baixo orçamento, mas é bem interessante sobre o papel da mulher. Bom, agora eu gostaria muitíssimo que você procurasse, né, analisar as coisas que você assiste com sobriedade. Infelizmente, a experiência do cinema hoje para as pessoas, na mente das pessoas, ela é muito imersiva, ela quer puxar você para o fundo daquela história e fazer você ver aquilo com os olhos de realidade, e depois mal você percebe, você já está assumindo coisas baseadas naquela lição transmitida por aquele filme que parece que é só entretenimento, mas acaba influenciando a sua personalidade. Então analise com sobriedade quando você estiver assistindo certas coisas. Outro filme muito bom, eu me lembrei agora, eu que recomendo também para mulheres, é um filme, talvez você tenha assistido, chama Quarto de Guerra. É uma mulher que ela aprendeu a assumir o papel feminino dentro da família dela. É muito interessante também, dos mesmos diretores de Corajosos, né? Chama Quarto de Guerra. Excelente filme, muito bom mesmo. Bom, então é isso. Acho que eu já falei demais, né? Espero que você tenha aproveitado pelo menos parte desse conteúdo. Já estamos chegando em meia hora de podcast já, então já me estendi bastante. Mas eu achei necessário falar sobre essa inversão de valores, inversão de papéis, especialmente do homem e da mulher. Então, o machismo e o feminismo são erros, os dois são erros completamente opostos. E você vê que Satanás ele colocou aí na humanidade primeiro o machismo e depois ele apresentou o feminismo como solução para ele. A estratégia do maligno sempre é essa. É colocar um errado e depois outro igualmente errado, né? Mas em outro, como é que eu posso dizer? O outro lado errado para combater aquele e fazer o erro ficar pior ainda, né? Então, é sempre causar guerra, causar destruição. Então, Satanás colocou o machismo aí
na humanidade, fez a propaganda dele e depois apresentou o feminismo como solução para o machismo, e as duas coisas são erradas. Tanto o homem quanto a mulher têm igual importância, mas as funções são diferentes e quem Deus criou, e quem criou isso, né, essas funções diferentes, foi o próprio Deus. Então, que a gente respeite a posição que Deus nos colocou. Que o homem seja um homem bíblico e que a mulher seja mulher bíblica. Que você assuma a sua masculinidade bíblica, homem, e que você assuma a sua feminilidade bíblica, mulher. Aceite o seu papel, aceite a posição que Deus lhe colocou e viva conforme a vontade dele, ainda que, aí você já deve nessa altura estar se perguntando, mas eu faço isso e a minha família não faz, eu faço, e se eu fizer, a minha esposa não fizer, e se eu fizer, o meu marido não fizer, faça o seu papel. A recompensa, ela não vem dos seres humanos, a recompensa, ela vem de Deus. Então, seja você mulher, seja uma mulher conforme a Bíblia, você homem, seja um homem conforme a Bíblia, a recompensa virá do Altíssimo, virá de Deus. Que Deus abençoe muitíssimo a sua vida e até o próximo podcast. Que Deus abençoe, que a graça dele seja sobre você e sobre a sua casa.